Pronto. Quando acontecer, aí me avisa, porque parou mesmo de ser gravado. Tudo bem, pronto, ó, tá mostrando. Agora tá mostrando. Pronto. Mas obrigada por avisar, não tem problema. Por nada. Porque como eu fico lá na tela da aula, eu não consigo ver. Gente, vocês querem que eu explique de novo? Como é que tá? No caso, então, como não estava sendo gravada, essa parte que você explicou todinha, não vai ficar Eu lá. explico de novo. Pronto, eu vou explicar de novo. Oi. Gente, é só o professor explicar para o Zeca e o Zeca posta a aula de manhã no Teams. Também não tem problema. Oi. Eu tô fazendo aqui na minha boneca, aí já eu mostro para a senhora para ver se eu tô fazendo certo. Aí já a senhora me corrige. Certo, não tem problema. Aí, gente, eu vou explicar de novo para não ter dúvidas, certo? Ó, vamos lá. V1. V1 é o quarto espaço. A gente pega a clavícula. A minha canetinha já tá bem. A gente pega a clavícula, certo? Tá aqui a clavícula. E vai contar os espaços, certo? Um espaço, dois espaços, três, quatro. Tá aqui o V1, certo? Achei o V1. Quarto espaço intercostal, quarto espaço, à direita do externo, certo? Vamos achar o V2. V2, um espaço, dois espaços, três espaços, quatro espaços. Está aqui o V2. Quatro é o quarto espaço intercostal, certo? Não está aparecendo os slides? Não, está aparecendo sim, mas parece que a senhora bateu o print da tela, aí está aparecendo a foto da aluna. No caso, a minha agora que eu estou falando, está aparecendo a minha. Ah, pois espera aí. É só a senhora apertar nesse xizinho, professora. Voltar para o slide normalmente, apertar nesse X que tem do lado da fotinha dela, porque a imagem foi só minimizada. Pronto, apareceu? Tá ótimo. Pronto. É porque no tablet é totalmente diferente do computador. Mas só que no tablet, no computador, eu não consigo fazer essa marcação que eu faço com vocês. Aí no tablet é melhor por conta dessa marcaçãozinha. Entendeu? Então vamos lá, de novo. O primeiro, o V1, certo? O V1 qual é? Eu tenho aqui a clavícula, e aí é o quarto espaço à direita do externo. Então, vou encontrar o quarto espaço intercostal. Eu tenho aqui um espaço, dois, três, quatro. Então, tá aqui, ó. Achei o V1. Quarto espaço intercostal na linha paraesternal, né? Que é na linha do externo, certo? E aí, agora eu vou procurar o V2, certo? Qual é o V2? É no quarto espaço, à esquerda do externo. Então, eu venho um espaço, dois, três, quatro, e achei o V2, certo? Então, o V2 é o quarto espaço à esquerda do externo, tá certo? Do mesmo jeito, tá aqui a clavícula, o quarto espaço, o V2 no quarto espaço, só que à esquerda, certo? O V3. O V3, ele é especial, ele fica entre dois. O V3 é entre V2 e V4. Então, para eu colocar o V3, eu tenho que colocar primeiro o V4, certo? Então, o V4. O V4
ele é no quinto espaço. Então, não esquecer que os dois primeiros é no quarto e o V4 a gente desce um andar. Então, eu venho um espaço, 2, 3, 4, quinto espaço, eu desço um andar. Então, quinto espaço intercostal, só que em que posição? Eu pego a clavícula e divido no meio, certo? Quinto espaço intercostal no meio da clavícula, certo? E aí, só depois eu coloco o V3. E agora o V5. O V5, aonde é que eu vou colocar o V5? Na linha axilar anterior. Anterior aonde? Antes da axila. No mesmo nível do V4, ou seja, no quinto espaço. Então, eu tenho aqui a linha da axila e aqui está no mesmo nível do V4. Então, eu coloco aqui o V5. Coloquei o V5. E o V6, onde é que eu vou colocar o V6? O V6 vai ser colocado na linha axilar média, ou seja, na metade da axila, no mesmo nível do V4 e do V5. Então, tá aqui a axila do nosso paciente. Eu vou colocar aqui, ó, o V6. Tá certo? Ficou mais claro assim? Professor, só uma dúvida. Esses eletrodos Sim. é colocado no osso ou no espaço? Não, ele é colocado no tórax do paciente. A gente coloca os eletrodos ele é um adesivo. Sim, entendi. Ele é um adesivo, certo? A gente não coloca diretamente no osso, não. Oi. Mas a gente sempre tem que contar do jeito que a senhora estava falando. A maneira correta de colocar é assim, é sempre contando. Uhum. Na prática, quando vocês adquirirem prática de colocar, vocês contam isso rapidinho. Certo. Eu tive dificuldade mais no V5 e no V6. Achei mais complicado. Não, mas aí... Não, eu estava falando... Eu Diga. estava falando no osso, mas eu tava falando assim, na pele, porém em cima do osso, né? Na pele, só que em cima da costela, exatamente. Ah, entendi, tá explicado. Entendeu? Pronto. Ok, gente? Compreenderam? Professora, Sim. eu vou ligar a câmera para a senhora ver se está certo ou não. Deixa a gente ver no final, tá certo? Podemos seguir? Deixa eu beber um golinho de água. Sim. Vamos lá, gente. Falta só 16 minutos. Oi? Falta só 16 minutos. 16 minutos para o intervalo. O ECG normal, certo? Como é que é o ECG normal? O traçado, normalmente, do complexo, faz essa onda, né? Essa onda P, e faz esse complexo, que é o que a gente chama de complexo QRS, certo? Então, o traçado normal do ECG é esse complexo QRS, que é esse aqui, certo? É isso que a gente procura no ECG normal, certo? Então, assim, um paciente que não apresenta esse complexo, não só esse complexo QRS, certo? Tá sem áudio? Tá não, tá tranquilo. Ah, tá.
O paciente que não tem esse... Tá gravando direitinho, né? Está. Tá certo. O paciente que não tem principalmente esse complexo QRS normal, ou não tem essa onda T, tá vendo que ela tá bem curvadinha, né, para cima, bem direitinho, é um paciente que ele tem problema cardíaco, ou um problema cardíaco novo, né, quando ele é novo, a gente chama de agudo. Todo problema que é novo, que o paciente está apresentando agora, a gente chama de agudo, certo? E qualquer problema que o paciente apresentar que é antigo, né, a gente chama de crônico, certo? Então, assim, por exemplo, o diabetes é uma doença crônica. Por que se chama diabetes é uma doença crônica? Porque é uma doença que o paciente tem há muitos anos, certo? A hipertensão é uma doença crônica, porque a hipertensão é uma doença que o paciente tem há muitos anos. Mas o COVID, por exemplo, o COVID é uma doença aguda, porque o COVID é uma doença que o paciente tem em um momento, mas ele fica bom, né? Uma doença que tem cura. Então, o COVID é uma doença aguda, que ela dá e passa. O ECG, ele apresenta dois momentos, ele tem dois momentos que a gente vê. A gente vê um infarto agudo, um infarto acontecendo, e a gente vê o infarto depois de muitas semanas, quer dizer, o infarto crônico, o infarto antigo, certo? Que a gente muitas vezes vê no ECG antigo, né? Que a gente pega e fala assim, na clínica, esse paciente já infartou, mas é um infarto de muitos anos, muito antigo. Com certeza vocês já ouviram falar dessa nomenclatura. Então, quando é que a gente fala que o paciente teve um infarto antigo, né? Como eu falei para vocês, aqui é um infarto, o ECG normal, certo? Aqui no A, o complexo QRS bem direitinho, aqui, ó, certo? E quando o músculo cardíaco, isso aqui, ó, é um músculo cardíaco, tá? Não é uma bala fina, não, tá certo? Então, aqui é um músculo cardíaco, tá? Ó a diferença desse ECG aqui para esse ECG aqui, é completamente diferente, certo? Vocês estão vendo a diferença? Qual é a principal diferença? Essa onda aqui, né? Ó. Tem duas montanhas, né? A onda do P, né, tá diferente da do T, né, também? Exatamente. E essa aqui também, né? Essa aqui, ó. Tem essas duas diferenças. Isso, a onda S, né? Então, tem essas duas principais diferenças. Isso aqui é um infarto acontecendo em menos de 30 minutos. Certo? Essa pequena área aqui do coração tá morrendo, e morrendo, tipo, agora, certo? Nesse outro quadro aqui, no quadro C, é um infarto a partir de 30 minutos, depois de meia hora, certo? Então, esse ECG dá para ver perfeitamente a área que está acontecendo a morte cardíaca, né? A morte do músculo, certo? Ele te adorava. Fecha o microfone, por favor. No D, dá para ver a morte cardíaca em horas e em dias. Tá vendo esse ECG aqui? Já está bem diferente, né? Já é uma morte, uma necrose cardíaca, né? Tudo que a gente fala de necrose é a morte do músculo, certo? Então, já tem uma necrose, uma morte cardíaca de muito tempo. E no E e no F também. Então, já é um infarto, que quando a gente faz o ECG,
a gente diz que é um infarto de muitos anos, tá certo? Tudo bem, gente, até aqui? É bem interessante. Né? É bem, quando a gente começa a estudar, a gente vê como é legal, né? Professora, Sim, pode explicar novamente, por favor? posso. Vamos lá. No primeiro, aqui no A, é o ECG normal, certo? É o ECG como ele deveria ser, aqui no A, certo? Aqui. No B, aqui no B, já é o infarto acontecendo. É o infarto do seu Edgar acontecendo, certo? Então, você vê, quando você olha aqui para o A, olha aqui para o A e olha aqui para o B, você vê a diferença de um para o outro, de um ECG para o outro, certo? Você vê claramente a diferença. Agora, quando você vem aqui para o C, que já é um infarto, depois de meia hora que ele aconteceu, você vê bem acentuado a alteração do ECG. Olha aqui, ó, como é que ele fica no papel, né? Então, assim, você faz um ECG e vê essa alteração aqui, ó. Então, você claramente vê uma alteração cardíaca bem predominante, né? Uma alteração cardíaca acentuada, né? E aqui embaixo, no D, no E e no F, já são infartos de muitos dias, né? Então, geralmente, quando esses três acontecem, a gente já diz, não, esse paciente infartou, mas já foi semana passada. Ele infartou, mas já faz muito tempo. Principalmente no E e no F. São infartos de muitos dias, de muitas semanas. No D, não, já são infartos de horas. Aqui. Aqui é horas. E aqui no E e no F, já são infartos de semanas. Semanas e meia. Certo? Professora? Então, é interessante a gente conhecer. Pois não. Só Pois para ver não. se eu compreendi, certo? Eu peguei como base aqui o normal. E aí, conforme o último slide que você mostrou, eu coloquei o P, o Q, o R, o S. Quando eu tiver alteração a partir do T e do U, o infarto ele vai ser entre 30 e após 30 minutos. É mais ou menos Isso. E É mais ou menos isso. E quando eu tiver alterações, no caso aqui, que eu percebi aqui, né, entre o Q e o S, né, que no caso para baixo, eu acho que também tem alteração no P, são infartos a mais de dias. É isso mesmo? Isso, é isso mesmo. Isso aí é mais, isso aqui nem não vou colocar na prova de vocês, não. Isso aqui é mais Não, a só para título de compreensão, conhecimento né? de vocês. Mas é isso mesmo. Ah, tá bom então. Professora, É isso mesmo, você entendeu? Oi. professora, no caso, Oi, pois não. essa foto que a senhora está mostrando, aqui é o coração, né? Negócio rosa Isso, aqui. é o coração. Pronto, Isso aqui rosa é o coração. Ah, tá. É o Pronto, músculo cardíaco. no caso, esses que estão com desenhos em preto, tem alguma diferença? Causa alguma diferença? Vamos supor, se meu coração ficar todo assim, dessa cor preta, então eu vou morrer assim? Como que acontece? Assim, o que tem preto aqui é necrose. Necrose é morte celular. É tipo uma parte do meu coração tá morto. Tá morto. O que tem preto aqui é porque morreu. O músculo cardíaco morreu. Então, se ele morreu, é por isso que essa alteração cardíaca, ela sempre vai aparecer no ECG. Quando Então, no ocorre caso, a essa pessoa tá necrose, morrendo aos poucos, né? isso. Quando ocorre essa necrose no músculo cardíaco, existe casos de dela se resolver. Essa necrose ela não se resolve, certo? Existem casos
que a gente tem que resolver ela fazendo aquelas pontes. Aqui é onde a gente faz ponte. Já ouviu falar das pontes de safena? Já? Já? Sim. Não, Aqui é onde a gente faz uma ponte de safena, certo? O que é a cirurgia de revascularização do miocárdio ou ponte de safena? É onde a gente pega. A safena é uma grande veia que a gente tem na região da coxa, certo? Aí o cirurgião ele pega essa veia, faz uma dissecção venosa, tira essa veia da perna e coloca essa veia em áreas do coração que estão mortas, certo? E aí, essa área aqui que está morta, né? Eu pego essa veia, ligo aqui, que está vivo, né? Liguei aqui, que está vivo. E aí, coloquei essa veia nova, liguei aqui, que está vivo. E aí, essa área que está preta, ela faz essa ponte aqui. E aí, é como se eu estivesse fazendo um desvio. Eu faço um desvio e faço essa nova ponte de safena. Então, eu aumento a sobrevida do paciente, certo? É uma cura? Não, mas a gente aumenta a sobrevida do paciente. Se ele não mudar hábitos de vida, essa ponte, ela pode acontecer isso aqui de novo. Juliana? Entendeu? Oi. Era mais ou menos isso daí que eu ia perguntar quando você falou se era uma cura. Quando você faz a ponte de safena, essa parte que está necrosada, ela não se recupera, não é isso? Não, o tecido cardíaco ele não se regenera. Ah, ok. Tá bom, então. Obrigada. Ele não se regenera. Certo? Agora são 8 horas. Pronto. Gente, vamos dar um intervalo, tá certo? Durante o intervalo, eu vou indo para minha casa, tá certo? Então, pode ser que demore um pouquinho para eu voltar, mas acredito que em meia hora eu chego em casa, tá bom? Mas vou deixar aqui conectado, tá bom? Ok? Tá bom, Mas professora. vai Até ser logo. meia hora de intervalo, tá certo? Ok. Certo. Ok?
E aí, meu povo? Podemos? Bora. Agora sim o áudio tá bom. É porque eu tô em casa agora. Aí agora ficou bom, né? Agora é outra coisa, né? Aquela sala que eu tava, ela é muito acústica, sabe? É uma sala muito ampla. E aí ela acaba ficando muito, ela faz muito eco, sabe? Mas só que era a única sala que tinha disponível. Mas ela estava boa. Mas eu cheguei, foi rápido em casa. Cheguei rapidão. Chegou mesmo, professora, rapidinho. Mal deu para fazer meu macarrão. Pegaram muita chuva hoje. Vocês pegaram muita chuva hoje? Engarrafamento que estava hoje. Não, eu peguei engarrafamento também. Peguei muito engarrafamento. Eu peguei um engarrafamento horrível na BR. Cheguei no trabalho quase 8h30 da manhã. Eu peguei engarrafamento, eu fui trabalhar à tarde. Geralmente eu vou pela manhã, mas como eu fui dar aula para a turma da manhã, aí eu fui à tarde. E eu peguei engarrafamento à tarde. Imagine pela manhã, né? No centro hoje dava para a gente mergulhar se quisesse. De tanta água. Pronto, a Aline me mandou aqui um ECG. Professora, só me tira uma dúvida aqui no chat. Então, este aqui já tem uma área que está morta, é isso? Então, este exame não está normal. Aí, todo mundo consegue ver esse ECG que a Aline me mandou aqui no chat? Lá embaixo, na última derivação, tem o D2, certo? Vocês estão vendo? Tem um D e tem um 2 em algarismo romano. Vocês estão vendo? Esse D2 é o que a gente chama de o ECG como um todo. Professora, onde é? Porque não tem Deixa eu compartilhar a minha tela bem grande para vocês verem. Que aí eu consigo. Engraçado, ele pediu para eu gravar, só que já estava gravando. É engraçado esse bicho. Mas está gravando, viu? Ó, eu abri o ECG bem grande aqui para vocês verem. Vocês estão vendo? Ó, vamos começar lá de cima. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto, aqui dá para mexer nele. Tinta. Pronto. Tá Ai, que legal. Ai, que legal, tá perfeito. Olha aí, eu estou descobrindo as coisas com vocês. Vocês estão vendo aqui em cima tem as derivações, ó.
D1, AVR. Aí tem V1, ó. Tá vendo V1? V1. Aí tem, ó, V2. Tá vendo? Aí tem D2. Isso aqui é as derivações, certo? AVL. O que é AVL e AVR? Aqui é o braço direito. O R é de right, que é o direito em inglês, certo? Aqui, isso aqui todinho é o braço direito. AVL é de esquerdo. Não sabe os fones de ouvido que tem RL, direito e esquerdo? Que não vem nos fones de ouvido da gente? É a mesma coisa. O R é de direito e o L é de esquerdo. Quando a gente faz só a derivação esquerda, aparece isso aqui, é normal. Aqui é só a leitura do ventrículo direito, a V1, é só isso aqui. Do V, aqui é V4, é só isso aqui, tá normal, certo? Aqui, ó, é o V2, tá vendo? O V2, aqui é a leitura só do V2, tá correto, certo? Tá normal. Aqui é só a leitura do V5, certo? Da parede do V5. Tá correto, tá normal, certo? Aqui é a derivação 3. Aqui da derivação 3 é o AVF. O AVF é do lado esquerdo, tá certo? O V3, ó, aqui do lado esquerdo, ó, tá certo, não tem nenhuma alteração. O V3 também, ó, tá certo, não tem nenhuma alteração. E aqui é o V6, também tá ok, não tem nenhuma alteração, certo? E o que é esse de baixo, ó, derivação 2, que ela é bem longa, ó, tá vendo, ó? Bem longa, certo? Aqui é o ECG por completo, certo? É aquele ECG que a gente aparece na monitorização cardíaca, que é aquela da UTI que eu mostrei para vocês no primeiro slide, certo? Então, é essa que a gente avalia para ver o complexo QRS, certo? Então, aqui, ó, se a gente aumentar, deixa eu ver se eu consigo aumentar, deixa eu fazer. Ó, consegui aumentar. Não consigo aumentar para vocês verem só aqui. Dá para ver aqui? Aqui embaixo, ó, só o D2. Só aqui, olhem, só para baixo, onde eu fiz o círculo amarelo, o D2. Aqui eu consigo ver. Pronto, aqui eu consigo ver a onda P, vocês estão vendo aqui embaixo, bem bonitinha. A onda P, o complexo Q, o R lá em cima, o Q, o R e o T, a onda T bem bonitinha, né? Tá vendo que ela tá lá para cima, ela não tá lá para baixo. Então, esse D2, né, que é aquele que aparece na monitorização cardíaca, ele tá ok. Então, aqui não tem nenhuma alteração. Não tem nenhum infarto antigo, né? Então, esse ECG, ele é o quê? Ele é um ECG normal, certo? Ele não é um ECG com alteração, tá? Então, outra coisa interessante que tem aqui, certo? É essa parte aqui, ó. Tá vendo essa velocidade, esse número bem aqui, ó? Tá bem pequenininho, mas dá para ver. Qual é a frequência cardíaca desse paciente? Eu consigo ver aqui? O que vocês acham? Eu consigo ver aqui, sabia? Bem aqui embaixo tem 77 BPM. Vocês estão vendo aqui? Que eu pintei de azul? 77 BPM. Vocês estão vendo que está pintado de azul? Aqui é a frequência cardíaca dessa paciente.
Então, a frequência cardíaca que estava no momento desse exame era 77 batimentos por minuto. Esse BPM é batimentos por minuto, certo? Ui, desculpa, certo? E o que é esses Batimento é, batimentos? o batimento é 60 por 100, né? Exatamente, muito bem. O Ok. batimento normal é de 60 a 100. Então, o batimento dela estava normal ou estava alterado, gente? Tava normal, Exatamente, certo? tava Outra equilibrado. exatamente. Ela não estava nervosa, né? Para fazer o exame, né? Outra coisa muito legal, o que é esse 77 BPM? É exatamente o número de quadrados entre esse complexo QRS, ó, esse complexo QRS, esse aqui, ó, e esse. Daqui para cá dá 77 batimentos. 77. Certo? E a velocidade que a gente faz o ECG, todo o aparelho tem que estar nessa velocidade. Gente, isso aqui é questão de concurso. Eu acho que se eu tivesse tido essa aula de ECG, vocês estão ganhando um prêmio com essa aula. Toda a velocidade do aparelho de ECG tem que estar nessa velocidade aqui, ó. Vocês estão vendo? Bem aqui, ó. 25 mm por segundo. Tem que estar nessa velocidade. Certo? Por quê? Porque é a velocidade que ocorre a atividade elétrica do coração. Certo? Ok? Todo aparelho de ECG tem que estar calibrado nessa velocidade. Isso é Professora, um cuidado de enfermagem. Oi. você conseguiria mostrar um exame para a gente com alterações? Consigo. Aqueles exames que eu mostrei para vocês é com alteração. Professor, esse 25 aí é universal, né? É Tem que... universal. Ah, ok. É universal. Tem que estar em todos os aparelhos. Certo? Geralmente, os aparelhos que são digitais, eu vou mostrar para vocês uns aparelhos que são digitais nos slides. Eles já estão padronizados 25. Os aparelhos antigos, analógicos, eles às vezes eles desconfiguram. Aí a gente chama o pessoal da engenharia clínica e eles configuram de novo para 25, certo? Mas isso já foi questão de prova de concurso, certo? Aline, muito obrigada pelo compartilhamento do seu ECG, viu? E foi ótimo aqui para a nossa explicação, tá? E ficou mais esclarecedor para vocês também, não foi? Sim. Vamos voltar lá para... Ui. Pronto. Continua Juliana, aqui. Oi. só uma pergunta. Aquela parte ali do ECG, onde você estava explicando que era por ventrículo, a gente precisa analisar ou... Não, precisa não. Eu estou analisando com vocês a título de conhecimento a mais para vocês. Ah, não, tá certo. Certo? O que vocês precisam saber é a questão da colocação, estou dizendo assim, do dia a dia de vocês para a vida prática, é a colocação dos ECGs, da localização dos eletrodos, né? Mas, desculpa, pode falar. Pode dizer. Não, é porque eu queria saber se a gente compreendendo aquele último lá, né, que é que é ele completo, se a gente consegue, como é que eu posso dizer, meu Deus? Sem analisar ele por ventrículo, como você fez, entendeu? Uhum. Só aquele lá de baixo, se estava ok, se dá certo. Só ele. Só o de baixo já dá tudo certo. Ah, ok, então. Já tá tudo certo. Eu vou dizer uma verdade muito dolorosa para vocês. Tem muitos enfermeiros que não sabem nem analisar nem aquele último.
viu? Acredito. Muitos, entendeu? Mas, Então, mas cabe ao enfermeiro também analisar, ou só o médico? Cabe ao enfermeiro saber as anormalidades, né? Essas anormalidades aqui, que eu estou mostrando para vocês, né? Que está aguda, que está crônica, o enfermeiro tem que saber, né? Então, assim, tem muito enfermeiro que não sabe nem isso, né? Então, assim, vocês já estão luz à frente sabendo, né? Então, assim, quando vocês sabem, isso dá uma grande diferença e destaque para vocês. Eu sei que tem muitos de vocês que não vão parar aqui, né? Eu estou dizendo isso porque eu fui técnica de enfermagem e eu não parei no técnico. Eu fiz a graduação, fiz especialização, eu estou na minha 4ª especialização, certo? Fiz o meu mestrado, né? Terminei o mestrado, vai fazer 2 anos esse ano, e no final do ano eu vou fazer o doutorado. Então, assim, eu não parei no técnico, né? Eu só fui avançando, né? Então, assim, quando você gosta de saber o porquê das coisas, eu sempre gostei de saber o porquê das coisas. Você sempre gosta de saber mais e mais e mais, né? Então, essas coisas são muito interessantes, né? E aí você se destaca no meio do todo, né? Do meio de tantos enfermeiros. Então, a gente está formando muitos enfermeiros, né? Vocês estão vendo aí faculdades de enfermagem, muitas, né? E hoje eu estava vendo meus colegas médicos, assim, porque eu trabalho com muitos médicos, né? E trabalho com eles muito lado a lado todos os dias. E hoje eles estavam comentando, porque vai abrir uma nova faculdade de medicina, né? Não sei se vocês viram, no interior. E aí eles estavam comentando, olha, eu estou muito preocupado, porque daqui a pouco medicina vai ficar igual a enfermagem. Aí eu virei, aí disse assim, como assim? Aí ele, não, Ju, não é falando mal da enfermagem, não. Mas é porque a enfermagem agora tem toda a faculdade. Aí eu peguei e falei assim, ó, isso é verdade, a enfermagem realmente tem toda a faculdade, mas enfermeiros bons são poucos. Então, assim, a gente tem que se destacar, porque realmente enfermeiro tem muito, mas enfermeiros bons são poucos. Pouquíssimos. Então, técnicos bons, gente, vocês não têm noção. Quanto no meu serviço, né, como eu falei para vocês, um grande parêntese aqui, né? Eu trabalho na Unimed lá, né? Então, quanto a gente pena por técnico bom no home care. E o serviço domiciliar é um serviço que cresce todo dia, certo? Então, a gente tem muita carência de profissional bom, de profissional capacitado, de profissional que é comprometido. Tem muitos profissionais que não são comprometidos. Então, a gente precisa de profissionais bons, certo? Então, assim, no ECG normal, né? A gente, sabendo destacar os normais, né? A gente precisa ver as anormalidades, tá certo? A colocação dos eletrodos, né? O que a gente vê em cada parte, certo? No V1 e no V2, a gente explora diretamente a parte ventricular, certo? Quando a gente coloca o V1 e o V2, né? O que a gente quer ver? A gente quer ver o ventrículo e o átrio direito e o esquerdo, certo? Principalmente o átrio direito e o ventrículo direito. Por isso que ele é o único que a gente coloca do lado direito, certo? O V3 e o V4, certo?
o V3 e o V4, eles ficam bem juntinhos, né? Bem próximos um do outro. A gente quer ver principalmente o ventrículo esquerdo, certo? Por isso que são dois muito pertinhos um do outro, tá? Então, toda lesão que ocorre no ventrículo esquerdo, o ventrículo esquerdo, ele é bem grande, certo? A gente vai estudar a anatomia do coração, o ventrículo esquerdo, ele é bem sinuoso, bem grande. Então, a gente precisa de 2 eletrodos para fazer toda essa leitura dele, certo? O V5 e o V6, eles captam a parede lateral do ventrículo esquerdo. Então, assim, o ventrículo esquerdo é tão grande que ele precisa de 4 eletrodos, né? Ele precisa do V3 e o V4, e para captar só uma parte, né, do começo do ventrículo, e o V5 e o V6 capta a outra parede lateral. Mas, assim, vocês estão percebendo que a gente está mapeando, né, só a parte da frente do coração. Vocês já perceberam isso? Sim. Já. Né? A gente só mapeou a frente do coração. Juliana, Hum. porque o V1, você disse que é para o ventrículo e o átrio direito, não é isso? Mas o V2, ele também não fica no esquerdo? Ele fica na mesma linha, só que do lado esquerdo. É porque o átrio direito, ele inicia do lado direito do coração, quando a gente vê anatomicamente, certo? E o ventrículo direito, ele também é do lado esquerdo, entendeu? Então, na leitura, ele lê toda essa parte, o V1 e o V2. Por isso que quando a gente vai para o ECG, o V1 e o V2, eles são separados. O V1, ele lê o átrio direito e o V2 lê o ventrículo direito. O átrio direito, ele é bem pequenininho, certo? E aí, o ventrículo direito, ele também não é tão grande. Então, um eletrodo consegue ler um e ler o outro. Entendi. Entendeu? Eu acho. Mas vai dar certo. Olha uma foto. Olha uma foto do coração. O lado da pessoa. Ela tá falando do lado do coração, galera. Do coração. Eu tô falando do coração. Não, eu sei que é do coração. Eu sei que é do coração. Do coração, certo? Mas assim, ó, a gente está mapeando o coração só de um lado, né? Só da região da frente do coração. Só que o coração, ele tem tanto a frente como as costas, né? Mas a gente tem que mapear também as costas, né, do coração. Tem alguns casos que são poucos, mas acontece. Cerca de 10% dos infartos são da região posterior do coração, ou seja, das costas do coração, certo? Então, a gente tem alguns eletrodos que são especiais, que são as derivações extras, certo? Tem pacientes que vocês vão... tá aqui, ó, antes de falar das derivações. Essa foto dá para entender melhor. Tá aqui o coração, certo? Tá vendo aqui ele? Deixa eu botar a caneta de outra cor. Tá vendo aqui o coração? Tá aqui o V1, ó. Aqui é o átrio direito. Tá vendo, ó? Tá aqui o V1. O V1 tá mapeando o átrio direito. Certo? Tá aqui o V2, ó. O V2 tá mapeando, ó, o ventrículo direito, que ele é mais um pouquinho aqui embaixo, ó, tá vendo? Conseguiu perceber?
Conseguiu? Sim, sim. Sim, sim. Pronto. Conseguiu, né? Aí vocês estão vendo que os eletrodos, eles estão mapeando toda essa área aqui, ó, do coração. Toda essa área aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Tá vendo? Tudo isso aqui. Que é a região da frente do coração, certo? E essa região aqui, ó, que é de trás do coração, tá ficando descoberta. Vocês perceberam? Que nenhum desses eletrodos consegue ver isso aqui. Perceberam? Sim. 10%, cerca de 10% dos infartos acontece aqui, certo? Aí vamos supor que o seu Edgar, ele está dentro desses 10%, certo? Ele chegou com todos os sintomas, e aí você fez o ECG, fez com todas essas derivações, e o ECG deu normal, deu um ECG igual ao da Aline. E aí, esses 10%, o seu Edgar está dentro dele. E o médico vai chegar para você e vai dizer assim, olha, eu quero um ECG de parede posterior. Aí você vai olhar e vai dizer assim, o que diabo é isso? Eu nunca ouvi falar disso. Vai dizer assim, meu Deus do céu, o que é isso? Aí vai chegar para o enfermeiro do plantão. O povo vai perguntar lá. Hã? Aí você se perde, aí pega o celular e vai lá no Google saber o que é. Vai lá no Dr. Google, aí vai dizer, hello, Google, pelo amor de Deus, o que é um ECG de parede posterior? Me ajude, senão eu perco o emprego. Aí o Google vai lá e vai lhe dar uma ajuda, mas também não vai lhe dizer como é o procedimento direitinho. Mas aí você vai lembrar de uma segunda-feira chuvosa, que você estava com sono, há exatamente 9h01 do dia 28 de março, que uma enfermeira chegou para você em uma aula online, em plena final de pandemia de Covid-19, amém. Vou até tomar um gole. E ela lhe falou das derivações, certo? Das derivações extras, certo? O que é essas derivações? Ela vai exatamente lhe dar uma nova visão mais detalhada da parede posterior do coração e vai lhe dar uma visão mais detalhada do ventrículo direito. Por quê? Porque o V2, ele não dá uma visão detalhada do ventrículo direito, certo? Ele dá mais detalhado um pequeno vislumbre do ventrículo direito, mas ele não dá a região por trás do ventrículo, certo? Então, essas 3 derivações, olha como elas são fáceis, são as derivações mais fáceis da vida de vocês. Tá vendo que elas são bem juntinhas? Tá vendo? Elas ficam um do lado da outra. Elas ficam uma do lado da outra e atrás. E atrás, certo? Então, elas são a V7, a V8 e a V9. A V7 é na linha axilar posterior, ou seja, logo depois que acaba a axila, e logo depois que acaba a axila, você vai botar a V8. A V8 é aonde? No meio da axila, do lado da V7. E a V9 é antes de chegar na coluna.
Então, são as derivações mais fáceis da vida de vocês. Vocês acharam que eram as mais difíceis, não é verdade? Professora, Oi. o SCG. Oi? Essa parte aí, a V7, V8 e V9, ela é colocada do lado direito ou do lado esquerdo? Do lado esquerdo. Do mesmo lado. Certo. Isso. Do mesmo Do lado do lado. coração. Do mesmo lado. Viu? Do lado esquerdo. Certo? Do lado esquerdo. Ok? Dúvidas? Professora, a minha pergunta é a seguinte: é solicitado o ECG do paciente, né? Aí é realizado. Aí eu, como eu já tenho o conhecimento, né? E verifiquei que não deu para ver o lado posterior. Aí eu já posso fazer o posterior para quando eu for apresentar para o médico, para ele analisar. Ele já vê um todo ou eu espero ele solicitar? Não, você só faz quando ele solicitar. Ok. Não é todo paciente que precisa desse tipo de derivação. Certo? Não é todo paciente. Aí, outra coisa. Qual é a posição que a gente vai colocar o paciente? A gente vai colocar ele de lado, lateralizado, certo? Porque esses eletrodos, eles vão ficar nas costas do paciente, certo? Então, você vai colocar ele de lado, tá bom? Oi, pode dizer. Juliana, quando for fazer o ECG, o ECG da parede posterior, eu posso só, assim, só para ver se eu conseguir entender, certo? Na parte superior, abaixo, peraí, deixa eu ver aqui. Ele é na linha da axila, né? Eu posso só colocar o 7, 8 e 9, um seguido do outro? Pode. Você só tem que verificar se o 8... Eu entendo que ele é assim, né? 7, 8 e 9. Ele é assim. Ele é assim. Você tem só que verificar... Isso, você tem só que verificar se o 8 está realmente no meio da axila, no meio da clavícula, certo? Bem no meio assim, da clavícula, né? No comecinho da... Vai ficar no meio da escápula. Exato. Isso. Comecinho da clavícula, né? Até a ponta Isso. do externo, né? Isso, exatamente. Você tem que só verificar se está bem no meio. O 9 fica na ponta, o 8 no meio e o 7 na outra extremidade, na outra ponta. No caso, exatamente. Porque assim, ó, às vezes tem pessoas que têm o tórax, né, muito largo, não é verdade? Sim. Tem pessoas que têm o tórax muito largo. Então, se eu colocar um pertinho um do outro, não vai ficar bem no meio. Então, a leitura vai ser errada. Eu tenho que ter esse espaço entre a axila, né, abaixo da axila e o externo. Isso. Então, assim, eu tenho que ter eu tenho que ter esse bom senso, certo? Tem outras pessoas que são mais miudinhas, mais pequenininhas, que você vai perceber que os eletrodos, até os eletrodos da frente, vão ficar bem juntinhos, né? Mas aí é por conta da anatomia da pessoa. Então, tem pessoas que você vai perceber que vai ter essa variação, mas aí é porque você contou bem direitinho os espaços e realmente você tem certeza que está daquele jeito, né? Que está realmente no lugar. A gente tem que ter, quando a gente está trabalhando, e a gente está trabalhando com propriedade, que a gente sabe que está certo o que a gente está fazendo, por isso que é bom a gente ter o conhecimento, que a gente realmente pode afirmar, não, realmente está no lugar certo. Porque
Se alguém chegar e duvidar do que você está fazendo, você vem com conhecimento. Não, está no quarto espaço intercostal. E aí você chega e fala realmente o que você está fazendo, o seu procedimento ele fica inquestionável, né? Não chega nenhum terceiro, quarta pessoa para questionar o que você está fazendo, né? Por isso que é bom o conhecimento, né? Não tem arma melhor para vocês do que o conhecimento, para vocês e para qualquer outra pessoa, né? Aí, nesse caso, Juliana, ele vai ficar no quinto espaço, né? Que nunca é o último, é? Exatamente, Né? no No quinto espaço, que é o último, né? Ele, se não me engano. Exatamente, fica no quinto espaço, exatamente. Perfeito. Muito bem. Professora, Oi. eu vou realizar esse aí com o mesmo aparelho que eu realizei o da frente, porque o da Exatamente. frente só fez. Exatamente, com o mesmo aparelho. Mas o da frente não só é até o V6? É, muito bem. Tem alguns aparelhos que têm até o V9, certo? Os aparelhos mais modernos. Tem outros que não têm. Aí o que você faz? Você tira o V5, o V5, o V6 e o V4, certo? Os 3 últimos, e coloca para trás. Aí faz o exame. Certo? Porque aí você quer essa leitura. E ele só é feito quando o médico solicita, né? Visto que você Quando o falou médico que solicita. é 10% da população que tem infarto, né? Que tem esse tipo de Que tem esse infarto. Ele é tipo de muito, infarto. ele não é não é muito comum, certo? Ok, obrigada. Ok? Podemos seguir? Pronto. Agora a gente vai realizar o ECG do seu Edgar, tá certo? Primeiro de tudo, antes da gente fazer qualquer procedimento, por mais simples que ele seja, a gente vai organizar os materiais. Por quê? Porque, assim, quando a gente vai fazer o procedimento e a gente está na beira do leito do paciente e esquece alguma coisa, a gente passa para o paciente um ar de insegurança, certo? Então, assim, todos os procedimentos que vocês forem fazer, organizem o material de vocês antes de ir para a beira do leito do paciente, certo? Então, assim, eu vou fazer o eletrocardiograma do seu Edgar, o que eu preciso levar, né? Eu preciso levar o aparelho do ECG, né? O aparelho do ECG, ele pode ser de 2 tipos. A gente tem o digital, certo? Esse digital, ele é o mais moderno, tá? Vocês estão vendo aqui que ele tem a figurinha do coração, certo? Ele tem aqui bem dizendo, bem direitinho, como é que faz o ECG, certo? A gente tem como colocar aqui nessas pastinhas, a gente tem como colocar o nome do paciente, o leito, a idade, a gente coloca várias informações. A gente tem como imprimir, né? A folha do ECG fica aqui dentro, certo? A gente tem como imprimir, a gente tem como enviar por e-mail para o prontuário eletrônico do paciente. Enfim, a gente faz várias coisas com esse aparelho, certo? Qual é a desvantagem dele? É que ele dá muito problema, certo? Eu trabalhei com ele na pandemia, tá? E, assim, eu não gostei, porque ele dá muito problema. E ele desconfigura muito rápido, sabe? E o que acontecia? Quando ele desconfigurava, a gente já pedia logo esse daqui, que é o manual de 12 derivações. Ele é o mais antigo, certo? Porém, ele é o melhor que existe, né? Ele é dessa empresa, da Dixton, certo? E ele é um dos melhores que tem, porque por ser manual, a gente consegue verificar
aqui nessa telinha, certo? Ele tem todas as derivações do paciente, tá? E a luzinha, aqui são várias luzinhas, certo? De todas as derivações. Se tiver algum eletrodo solto, ele acende, certo? Então, tem como você ajustar. Então, a margem de erro desse ECG aqui é bem menor do que esse aqui, certo? Então, a gente gasta muito menos folha nesse. Porque, assim, quando a gente tem algum eletrodo solto, a gente consegue ver aqui nesse daqui, né, no manual de 12 derivações, e consegue consertar antes de imprimir. Já no digital, não. No digital, a gente imprime e aí a gente vê, raramente ele diz se tem alguma coisa que está errada, às vezes ele diz, às vezes ele não diz. E aí a gente imprime, depois que imprime, que a gente vê que tem alguma interferência, certo? E aqui, qual é o grande problema desse aqui agora? Do digital, do manual? É que ele tem essa caneta, certo? Aqui é uma caneta porosa, mas não é qualquer caneta porosa, é uma caneta que é uma marca própria para fazer o traçado nesse papel, no papel de ECG. Essa caneta, gente, não é vendida em qualquer lugar, certo? E essa caneta está sendo muito difícil da gente conseguir comprar. Então, assim, esse aparelho, ele está quase em desuso, porque os hospitais, as clínicas, não conseguem comprar a bendita caneta. Pasmem. A gente vai deixar de usar um aparelho muito bom. Professor, antigo. Oi. Como que eu sei que ele tá... Como é que a senhora disse que esse aí dá problema? Como que é o nome? Que eu esqueci agora. Descalibrado? Sim, como é que eu sei que ele está? Pronto. Não tem lá no ECG da moça, da Aline, que a gente mostrou, que tinha embaixo 25 mm por segundo, ele aparece a velocidade embaixo. Aí você olha a velocidade e tá 30, tá 35, e aí a gente sabe pela folha de ECG que embaixo aparece a velocidade dele. Aí a gente sabe que ele está descalibrado. Certo? Então eu vou olhar pela sua numeração lá de baixo, né? Pela numeração de baixo. Certo? Então, assim, sobre o aparelho, esse daqui, o manual, a minha humilde opinião, é o melhor. Certo? Aí, voltando aqui. Primeiro, a gente organiza o aparelho, certo? Juliana. Oi. E nesse que é mais moderno, a gente consegue visualizar a questão da calibragem lá naquele visor? Consegue. Alguns aparelhos vêm a calibração nas configurações. Ok. Consegue. Os cabos, né, dos eletrodos conectados e as abraçadeiras, que são esses aqui, né? Vamos ver se vocês conseguem lembrar. O verde é o quê? Membro superior. Brasil. Brasil, mas que lado? Esquerdo. Esquerdo, perna ou braço? Braço. Não, o verde é perna. Perna. O amarelo Não, é é perna, é perna. Perna. E o amarelo é? O amarelo é braço. É braço. Isso, é braço. O vermelho? Braço. Em cima. O vermelho é braço. E o preto é pé. Braço. Direito. Ou esquerdo? Direito. Muito bem. Direito. Muito bem. Direito, perna direita. Pronto. Vocês sabem 50% da aula. Tive, professora, 500 vezes para decorar. Pronto, vocês sabem 50% dessa noite. A professora está 50% feliz.
cores claras em cima e cores escuras embaixo, não é isso? Isso. Pronto. 50% da aula foi. Aí, o que mais que a gente organiza? O papel registrado do ECG, o gel condutor, porque o gel a gente coloca aqui nas pazinhas para conduzir, fazer a melhor condução do eletrocardiograma. Lenços de papel, para que o lenço de papel? Para a gente limpar o gel depois do paciente. Papel e caneta para anotar os dados do paciente. E álcool a 70% para a gente limpar, fazer a desinfecção dos materiais, porque depois outro paciente vai usar esse aparelho, tá certo? Vamos acelerar que é para a gente terminar tudo direitinho. A técnica do procedimento de eletrocardiograma. Como é realizado o procedimento? Eu vou chegar no seu Edgar e vou cumprimentar. Seu Edgar, como é seu nome? A gente nunca, quando vai cumprimentar o paciente, a gente não vai logo dizendo o nome dele, porque a tendência é ele sempre confirmar. Então, quando você chegar no paciente, você não vai dizer, o seu nome é Edgar? A tendência dele é dizer que sim, certo? Então, a gente vai sempre dizer assim, diga o seu nome completo, por favor, senhor. E aí ele vai dizer, meu nome é Edgar Figueiredo, certo? E você vai conferir o nome dele no prontuário, certo? E aí você vai se identificar. Seu Edgar, boa tarde. Eu sou Juliana, sou enfermeira, e eu vou realizar o procedimento de eletrocardiograma no senhor. É um procedimento rápido, é simples, não causa dor, certo? E a gente termina em cerca de 10 minutos, ok? O senhor está de acordo? E ele vai concordar, né? Ou não, ele pode recusar o procedimento, certo? Ele concordando, a gente lava as mãos, sempre lava as mãos antes de qualquer procedimento, né? E aí a gente tem um cuidado muito importante antes do exame, certo? A gente vai pedir para ele retirar objetos metálicos, como joias, anéis, pulseiras, certo? Relógios e telefone celular. Se ele tiver esses smartwatch, ele também tem que tirar, porque qualquer objeto metálico ou objeto que tenha transmissão de Bluetooth ou de rede de celular interfere na realização do exame, tá certo? Tanto ele como o profissional que está realizando o exame. Então, a gente que está realizando o exame tem que deixar o celular longe aqui do campo que está fazendo o exame, tá certo? Porque interfere na leitura. Posicionar o paciente deitado, relaxado, em decúbito dorsal, que é decúbito dorsal de barriga para cima, que é igual como está aqui o boneco, certo? Com o tórax, antebraços e tornozelos expostos. Se ele tiver de calça comprida, a gente pede para ele subir um pouco a calça, certo? Se ele tiver de blusa, de blusa de botão, a gente pede para ele abrir a blusa. E se for uma mulher, a gente pede ela para tirar a blusa, não tem necessidade de tirar o sutiã, tá bom? Colocar os eletrodos nos braços e pernas, conforme a técnica, né? Aqui tá bem direitinho no boneco. O vermelho e o preto, o amarelo e o verde, tá certo? Usando o gel condutor para melhorar a transmissão elétrica, tá? Em caso de amputação, isso aqui também é importante, tá? Estrelinha aqui. Em caso de amputação, se o seu Edgar, por exemplo, não tivesse essa perna, vou amputar o seu Edgar. Seu Edgar não tem essa perna, tá? E aí, o que que a gente vai fazer? Onde é que eu ia botar essa pá? Eu ia colocar ela não é a verde, né? Eu ia colocar ela bem aqui. Tá bom? Na raiz da amputação, certo? O membro dele não termina aqui? A amputação não foi bem aqui? Eu coloco a pá bem aqui. O impedimento do membro, fixar o eletrodo na raiz do membro, tá?
Isso serve, gente, para qualquer tipo de amputação, tá? Se ele for amputado do membro superior, do mesmo jeito, tá bom? Serve para qualquer tipo de amputação. Colocar os eletrodos conforme a localização padronizada que a gente viu, tá certo? Verificar se a velocidade está de 25, certo? De 25 mm por segundo, que a gente já falou. Ligar o aparelho e registrar o padrão. Mostrar o registro ao médico ou enfermeiro do plantão. Se o registro estiver ok, o mesmo irá autorizar o término do procedimento. Por que isso? Porque às vezes o registro não está bom e ele pede para repetir. Para você não ter que fazer todo o procedimento de novo, ter que fazer toda a localização dos eletrodos de novo, você pede a ele para olhar, se ele der ok, você retira, certo? Retirar os eletrodos e limpar o tórax e os membros do paciente retirando o gel. Ajudar o paciente a deixar o leito com segurança, certo? Por quê? Porque às vezes o paciente fica deitado e aí ele se levanta de uma vez, fica tonto. Então a gente tem que assegurar que o paciente ele saia com segurança. Limpar o aparelho com álcool a 70%, que é para deixar o aparelho pronto para o próximo paciente. Lavar as mãos e registrar o procedimento no prontuário. Sempre registrar, sempre, 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 sempre. Por quê? Porque o registro é o que nos respalda, certo? Ah, eu fiz o procedimento, fiz o ECG, e aí o médico está dizendo que eu não fiz, que eu não deixei de fazer, mas aí você registrou o procedimento. Então, assim, o registro é o que nos respalda para, diante de toda e qualquer intercorrência, toda e qualquer fala contra a nossa postura profissional, tá certo? Dúvida, gente? Sobre o procedimento? Não, tranquilo. Professor, Tranquilo? Oi. só uma dúvida. Eu esqueci o nome desse negócio que cola aí no peito. De novo, como que é o nome? Eletrodos. Pronto. Aí, quando eu fiquei com a minha avó internado, eu lembro que elas tiravam um adesivozinho e colava. Aquilo ali não é descartável? É descartável. São os eletrodos também. É porque, assim, aqui no ECG tem esse... Tá vendo aqui, ó, na figura? Esses bichinhos aqui, ó. Esses bichinhos aqui, ó, eles são tipo um pregadorzinho que a gente prende naquele eletrodo. É a mesma coisa. Ele é descartável, a gente usa uma vez a cada 24 horas. Aí, em cada paciente, a gente usa ele. O que não é descartável é isso aqui, ó. Que é um pregadorzinho. A gente abre e fecha isso aqui, ó. Isso aqui abre e fecha. Deu para entender? Vocês vão entender mais na aula prática. Isso aqui abre e fecha. É um pregador. Agora, isso aqui não é descartável. Isso aqui a gente faz desinfecção. A gente limpa com álcool. Isso aqui, ó. Isso aqui que eu tô apontando, ó. São os Não é pregadores descartável. maiores, né, professor? São os pregadores maiores. Não é descartável. Ok? Deu para entender agora. Ficou mais claro, né? Clareou aí as ideias? E o ecocardiograma, né? O ECG, o seu Edgar já fez, já deu tudo ok, vocês fizeram tudo certo, não deixaram nada a desejar. E aí o seu Edgar foi para o eco. O ecocardiograma não somos nós que fazemos.
é o cardiologista que faz. Ele é um exame de ultrassom, certo? Ele é não invasivo e ele faz, o que ele faz? Ele mede as câmaras cardíacas, certo? Qual é o nosso papel, né? O que a gente faz durante o exame, né? A gente auxilia o paciente. Em quê? Tá vendo que ele tá numa posição assim, meio lateralizado? Tá vendo aqui que ele tá meio de lado? Tá vendo? Então, a gente posiciona o paciente, deixa ele mais de lado, do lado esquerdo, tá vendo aqui que ele tá do lado esquerdo, ó, vendo o coração, tá vendo aqui a posição do ultrassom. A gente coloca também o gel no aparelho de ultrassom para ajudar o médico a ver melhor as câmaras cardíacas, né? E ajuda o paciente a sair do leito com segurança, faz a higienização do ultrassom, né, com álcool 70, e se o paciente tiver com oxigênio, ele pode estar aqui com a máscara de oxigênio, né? A gente faz todo o manejo, o cuidado com o oxigênio, porque o médico cardiologista aqui, ele não vai estar vendo o oxigênio, ele vai estar direto aqui, ó, vendo o exame. Então, todo o cuidado com o oxigênio e o posicionamento do paciente vai ser nosso, certo? Então, todo o cuidado com a posição, o oxigênio, se o paciente vai cair da maca ou não, da segurança do paciente, somos nós, tá certo? Ok, gente? Dúvidas? Ok, professor. Dúvidas ou estão igual a Nazaré Tedesco? A gente vai Não, só tá auxiliar no tranquilo. método, é isso? Tranquilo, professor. Estudando um pouco mais, dá certo. Tá, né? Dá. Professor, Gente, é o seguinte, eu vou colocar lá nas tarefas de vocês esse questionário, certo? Para vocês praticarem, tá bom? Porque é uma forma de vocês solidificarem o conhecimento que vocês tiveram hoje, porque senão, durante a semana, vocês vão esquecendo tudo que a gente falou hoje. Hoje está bem fresquinho, certo? Mas se vocês fizerem esse questionário o mais rápido possível, tipo amanhã, no mais tarde da quarta-feira, vocês solidificam melhor esse conhecimento, tá bom? E aí, o que eu oriento vocês? Principalmente a questão da localização dos eletrodos, tá? Repetição. Tipo, eu sei que vocês trabalham, que tem filho, que tem outros afazeres, mas vez ou outra, dá uma olhada na foto, dá uma olhada até procurando no Google mesmo, certo? E vai dando uma pesquisada e vai tentando memorizar que daqui a pouco vocês estão craques nisso aí, estão memorizando. Porque quando chegar na aula prática, vocês vão dar um show, um banho em relação a isso, tá certo? Ok. E na próxima aula vai ser as questões pulmonares, tá bom? Tá ok, professor. quando que vai ser a aula prática desse exame? Não, aí a questão da aula prática é aquelas aulas práticas que o Zeca já faz, né? Que marca com vocês. Eu não sei te dizer quando é que vai ser. E faz com professor, com outro professor, né? Exatamente. Ah, tá certo. Vamos estudar. Viu? Mas estudem, certo? Que é um conteúdo muito importante para vocês e que assim, que é muito bom para vocês, para a vida profissional de vocês.
Tá Já bom? deu uma clareada, E o, professora. e o Graças bom a Deus. dessa Deu uma aula clareada, prática é né? que você aprende cada vez mais, né, professora? Isso, aprende sim. E aí eu vou colocar essa aula Vou criar uma pasta, tá certo? Eu vou parar aqui a gravação, tá bom? Ok.